momento lá atrás, antes do Botafogo virar SAF, os presidentes do Botafogo e do Flamengo brigavam, os dois já saíram, não era o Landim, nem era o do César, que é o atual, eram outros, e o Flamengo não tinha estádio para jogar e não jogava lá porque os dois não se entendiam. E era bom pro Botafogo e Flamengo jogar lá porque só tinha jogo do Botafogo, aguentava o jogo de mais um time. Geraria receita, né? De aluguel do estádio, estacionamento, etc. E o estádio ele dava prejuízo pro Botafogo, porque não é um estádio barato também para você fazer a manutenção. Acho curioso isso. O Vasco nunca quis brigar pelo Engenhão. Eu também quero jogar no Engenhão. Ah, mas o Engenhão não é tão grande como o Maracanã. Gente, 45 mil lugares. O São Januário hoje comporta no máximo 20 mil. É mais que o dobro da capacidade do campo do Vasco. Ou seja, exato, o estádio do Palmeiras cabe isso, do Corinthians um pouco mais do que isso. Pode, São Januário, Maracanã, por que não dá 10 km de dá? É bem perto, acho que é 7, 8 km do Maracanã até o Engenhão. E o São Januário é mais perto ainda. Então a gente tem a linha do trem em frente. Então, assim, não é complicado. A situação para em frente ao estádio do Engenhão. Agora a questão é que o Maracanã está virando um mote de uma disputa que eu não consigo realmente identificar. Claro que vai ficar vindo troca de farpas, mas eu acho que está passando da hora. Aí no caso específico do Flamengo, o Fluminense não sei se teria condições hoje pela questão financeira, tem que bater uma tela e parar de ficar só usando essa história de estádio como curtinho de fumaça em alguns momentos. Quando surge algum problema qualquer, o Flamengo vaza alguma coisa que vai construir estádio, aí causa uma instabilidade que o governo também não quer que o Flamengo saia do Maracanã. Claro. Se o Flamengo sair do Maracanã, acabou, amigo. Fala nação rubro-negra, é o que eu sempre digo, né? Os caras cantam de galo, devem até as calças e ainda querem contratar o Bruno Henrique. Não só o Atlético Mineiro, mas o Corinthians também quer contratar o Bruno Henrique, o nosso craque. De brincadeira com a nossa cara, né? Vamos falar para vocês aí da provável dívida do Atlético Mineiro que tá beirando os 2 bilhões de reais. E para mim, tinha que ter punição para clubes que devem tanto. A gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Maringá, como assistir esse jogo de graça, tá? Pela Amazon Prime. Maracanã, não adiantou o Vasco chorar, porque o governo do estado do Rio de Janeiro renovou mais uma vez essa licença temporária para o Flamengo e Fluminense. Mas ainda está na justiça um pedido do Vasco da Gama. Falando sobre Vinícius Júnior, até quando que esses espanhóis aí que se dizem evoluídos vão ter pensamentos tão cavernosos de continuar tendo essa discriminação com o nosso Vini Júnior? Sacanagem, cara. Volta pro Flamengo, que aqui você não vai passar por isso, não. E falando sobre a CBF, eles tiveram ali uma receita maior do que a do Flamengo. E eu te pergunto, é justo uma entidade receber mais que os clubes? Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Agora falar para vocês um fato curioso, né? Saiu no mercado da bola que o Atlético Mineiro e também o Corinthians estão de olho aí querendo a contratação do nosso Bruno Henrique, né? Jamais terão, isso aí eu garanto para vocês. Mas a questão é a seguinte, olha que fato curioso, né? Como que o Atlético Mineiro quer a contratação do jogador nesse naipe, se eles estão devendo aproximadamente, vai sair o balanço na semana que vem, em torno de 2 bilhões de reais. Cantam de galo, né? Querem ali apontar o dedo para o Flamengo e para outros clubes, mas não conseguem pagar a própria dívida. E pior, ela só fica aumentando. Aí eu me pergunto, por que não existe uma regra para os clubes que estão devendo um valor tão alto, ou cair de divisão, ou perder pontos? Porque é sacanagem, cara. Se eles estão devendo 2 bilhões, tem uma porrada de gente na fila para poder receber. E aí que vem o exemplo do time do Flamengo, que sofreu pra caramba, se lascou de 2013 até 2017 mais ou menos, pra gente conseguir pagar nossas dívidas e começar pouco a pouco a montar um time competitivo. Pra mim é o mesmo caso do Cruzeiro, que tá acontecendo com o Atlético Mineiro. Cruzeiro ganhou aí títulos e títulos, montando um time que não pagou. O mínimo que deveria acontecer era eles perderem os títulos que conquistaram de forma injusta, já que compraram e não pagaram. Então, a situação do Atlético Mineiro é uma situação curiosa, até porque eles querem o nosso Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, ele já está bem encaminhado para poder renovar com o time do Flamengo. O Flamengo vai sentar com ele, com os empresários dele, mais vezes e poder ali chegarem num acordo para poder fechar um contrato. O Bruno Henrique está muito bem aqui no time do Flamengo, ama a torcida do Flamengo ama o Bruno Henrique. A diretoria também e o jogador têm um bom entendimento, os dois. Então não há problema nenhum em relação à renovação do Bruno Henrique com o time do Flamengo. E o Corinthians e também o Atlético Mineiro, eles podem querer, mas querer nem sempre é poder. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Qual a punição que vocês acham que clubes devendo mais de 1 bilhão, só para a gente ter ali uma referência, qual a punição que vocês acham que eles deveriam receber? Por favor, coloca aqui nos comentários, porque para mim é perda de pontos e também rebaixamento. Nação Rubro-Negra hoje, às 21h30,
uma decisão, um jogo dificílimo para o time do Flamengo. Temos que entrar com muita humildade e sabendo das nossas limitações. E não podemos, de jeito nenhum, levarmos gols. Até porque o Maringá ele venceu por 2-0 a primeira partida. E hoje, pelo menos, a gente tem que fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. 3 gols de diferença para cima, o Flamengo consegue a classificação. Ensinar o esquema para vocês na Amazon. Esse jogo vai passar com exclusividade na Amazon Prime. E vocês podem assinar a Amazon Prime durante um mês sem ter custos. E aí depois eles começam a cobrar. Então vocês assinem ali a Amazon Prime, coloquem os seus dados, se cadastrem. E antes desse mês fechar, antes dos 30 dias que você assinou, você cancela, que aí não vai ser cobrado. E vocês vão poder ver o jogo na faixa ali de graça, tá? Flamengo vai treinar hoje às 10 horas da manhã. O Sampaoli vai copiar ali o Jorge Jesus e também o Rogério Ceni, que fazia isso. Treinamento em dia de jogo. E o Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. No gol, goleiro Santos. Na parte da zaga, Davi Luiz, Fabrício Bruno e também Léo Pereira. Aberto pela direita ali como ala, o Marinho. Aberto pela esquerda, o Ayrton Lucas. Na parte de volante, o Thiago Maia, o Vidal. E um pouco mais na frente, o Gerson. E aí vem o Pedro junto com o Gabigol. Então, Everton Ribeiro, a princípio, é banco de reservas. E o Flamengo, sim, precisa muito dessa vitória. Precisa que o Pedro esteja junto com o Gabigol dentro de campo. Que eles tenham ali a melhor fluência possível para que a gente consiga fazer os gols, né? A gente está precisando bastante passar de fase na Copa do Brasil, porque será, se a gente for eliminado, mais uma eliminação vexatória, mais um vexame no ano, e a gente, nação rubro-negra, não está merecendo passar por isso, até porque sempre a gente está lado a lado com o time rubro-negro. Meu palpite para essa partida é 3-0 o time do Flamengo. Queria muito saber o seu palpite, coloque ele aqui nos comentários. Maringá, a princípio, não vai vir para cima do time do Flamengo. Flamengo não pode, de jeito nenhum, conforme eu falei no começo da matéria, tomar nenhum gol. E para isso, a zaga tem que estar bem protegida. Perdeu a bola é fazer o que o São Paulo está mandando fazer. Partir para cima da bola, tentar recuperar ela o mais rápido possível, porque a gente com a bola no pé é maior controle e maior possibilidade da gente chegar nos nossos gols que a gente tanto precisa. E não adianta o Vasco chorar, até porque a renovação da concessão do Maracanã ali, da TPU, né, é uma permissão provisória para Flamengo e Fluminense, foi renovada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Nada mais justo do que isso acontecer, até porque na época da pandemia eu não via o Vasco querer jogar sem público no Maracanã. Na época ali de 2019, quando ofereceram para o Vasco para eles poderem tentar ali fazer uma gestão junto com o Flamengo, Fluminense, qual time do Rio de Janeiro quisesse. O Vasco não quis. E agora, somente em jogos que dá lucro para ele, ele entra na justiça e joga no Maracanã. Então, complicada essa situação, até porque a TPU é uma permissão provisória também muito complicada, né? Porque dá o direito, sim, do Vasco jogar no Maracanã. E o gramado do Maracanã tá péssimo. Flamengo e Vasco estudam até ali fechar o Maracanã durante um tempo para poder restabelecer esse gramado que está tão afetado, e a gente vai poder ver hoje à noite esse gramado afetado. Agora, ainda corre na justiça um pedido do Vasco para que não tenha essa renovação do Flamengo e Fluminense. Então, ainda está na mão da justiça. Pode ser que a justiça entenda diferente do que entende o governo do estado do Rio de Janeiro, mas quem cuida realmente do estádio do Maracanã é Flamengo e Fluminense. O Vasco só quer usufruir no momento que possa ter lucro. Aí fica complicada a situação, vamos aguardar a resposta da justiça, mas a princípio Flamengo e Fluminense continuam gerindo o Mário Filho. E agora falar para vocês aqui um assunto no mínimo intrigante, né? CBF divulgou que a receita dela no ano de 2022 foi maior do que a receita do próprio Flamengo. Flamengo que conseguiu ali de receita mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, e a CBF divulgou que conseguiu 1,2 bilhões de reais de receita no ano de 2022. E aí eu te pergunto ali, peço para a gente fazer uma reflexão. É justo uma entidade receber esse valor todo e a gente continuar com a arbitragem pífia que a gente tem? A arbitragem dessa última partida do Flamengo, esse abate, mano. Pelo amor de Deus, o cara totalmente limitado. Então, a CBF ela tem uma receita gigantesca e não profissionaliza os árbitros. Porque, para quem não sabe, o árbitro sempre tem alguma outra profissão. O ideal seria que eles
100% se dedicasse ao futebol para não ter erros como foi na última partida. Tá? Não estou aqui para ficar criticando, o Flamengo perdeu e perdeu mesmo, mas teve ali, no lance do gol deles, uma simulação que era para ter parado, o árbitro ali na hora do jogo era para ter parado, já que ele não parou, era para o VAR ter chamado o árbitro, porque houve uma simulação no meio da grande área do Flamengo, e era para o jogador do Internacional ter tomado cartão amarelo. O Abate toda hora ali não dava falta para o Flamengo, inventava a falta, invertia a falta. Então, já que a CBF lucra tanto, né, queria saber muito a opinião de vocês, se vocês acham justo isso ou não, por que ela não profissionaliza as arbitragens no Brasil? Queria muito saber se vocês acham justo a CBF receber o que recebe, porque para mim não é não. Agora, nação rubro-negra, para fechar o vídeo aqui, sem ser com chave de ouro, porque é um assunto ridículo, que é essa discriminação aí com o nosso Vinícius Júnior, né? Mais uma vez chamado de macaco no estádio. Tem lógica isso? Se todos os seres humanos têm um cérebro do mesmo tamanho, todo ser humano é igual, isso aqui é só carcaça, isso aqui é pele, a gente vai morrer, isso vai ficar para trás. Então não vem me falar que a cor da pele muda alguma coisa. O que muda é a força de vontade das pessoas. E o Vinícius Júnior é um tipo de pessoa que tem muita força de vontade, moleque desde pequenininho, sofre pra caramba pra ir pros treinos, cresceu como jogador, saiu do Flamengo, foi vendido pro Real Madrid, e o povo da Espanha, né, que se diz tão evoluído, continuam com a cabeça da época das cavernas, tendo uma atitude ridícula. O Girona venceu por 4-2 o Real Madrid, mas mais uma vez aconteceu essa situação. O correto seria o árbitro interromper a partida e, caso os gritos continuem, dar a vitória para o time adversário, o time que está sofrendo com essa discriminação. Então, é ridículo o que está passando o Vinícius Júnior. É um moleque que não merece passar por isso, até porque eu nunca vi ele destratar ninguém. Não é um cara arrogante, é um moleque humilde. Sacanagem o que está acontecendo, é ridículo a liga lá da Espanha não tomar uma atitude mais drástica, porque entra jogo, sai jogo, continua a mesma coisa. E aí você não vê punição de portões fechados, você não vê perda de pontos, e se dizem evoluídos, né? Somos melhores do que os sul-americanos porque somos evoluídos, europeus. Eu prefiro ser uma pessoa arcaica do que ter um pensamento igual aí desses torcedores que fizeram isso mais uma vez com o Vinícius Júnior. Queria saber a sua opinião. Coloca aqui no vídeo. Bom jogo a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!